A espinha bífida, etimologicamente, significa espinha dividida. É uma deficiência motora provocada por uma malformação congênita do sistema nervoso central, ocasionada pelo fechamento incompleto do tubo neural, que é a estrutura do embrião que será responsável pela formação do sistema nervoso central. Durante o desenvolvimento embrionário, o precursor que dá origem ao sistema nervoso central passa por diversos estágios. Inicialmente, é apenas uma placa que vai se diferenciando e adquirindo a forma de sulco. Depois, goteira neural e, por fim, fecha completamente, dando origem ao tubo neural. A extremidade superior do tubo neural desenvolve-se no encéfalo e a extremidade inferior na medula espinhal. Em um dos primeiros eventos da embriogênese humana, ocorrendo nas 3 primeiras semanas de gestação. No embrião normal, o fecho do tubo dá-se totalmente por volta do 26º ao 28º dia da gestação. A malformação, quando se dá, a formação do tubo neural ocorre antes do 26º ao 28º dia de vida. Segundo McCarten e Stokes, identifica o grupo de anormalidades de desenvolvimento no qual o tubo neural não se difunde em alguns pontos de seu comprimento, desde a medula espinhal até o encéfalo de defeitos de tubo neural. O defeito embrionário no encerramento do tubo neural pode estar limitado apenas ao mesênquima, que fabrica o arco posterior da vértebra, podendo provocar um breve defeito na fusão óssea do arco posterior de L5, ou pode atingir também a ectoderme, que fabrica o revestimento cutâneo, podendo dar origem ao mielomeningocelo. A espinha bífida é uma malformação de fechamento ósseo posterior da coluna vertebral. Essa malformação pode ser recoberta por pele essencialmente normal. Existem 2 tipos de espinha bífida. A oculta, que está associada com uma protusão cística, podendo conter meninges anormais e líquido céfalo-raquidiano. E a aberta, que é uma malformação da medula espinhal, em que ela se abre permitindo a saída da pele, das meninges e da medula, conhecida como o termo meningomielocele, ou apenas a saída das meninges, conhecida como meningocele. A espinha bífida oculta, ela é comum em 20% da população, na L5, sem problemas neurológicos. Pode não causar qualquer sintomatologia e caracterizar-se apenas por envolver a coluna vertebral, sem envolvimento da medula e das meninges. É o tipo menos grave e o mais comum. Na meningocele, ela consiste em uma malformação de uma ou mais vértebras em que se produz o quisto, cuja a parede é formada pelas meninges cobertas de pele. Não possui elementos nervosos, apenas membranas e nervos não funcionais. Por isso, as alterações neurológicas são frequentemente discretas ou inexistentes. A deformação óssea usualmente não afeta mais de um arco posterior, embora a localização mais frequente seja a região lombo-sacrada. Pode surgir nas regiões cervical e lombar também. Podemos citar outros tipos de espinha bífida. São eles: lipomeningocelo, semelhante ao meningocelo, com a diferença que o saco ou o quisto está cheio de um tecido lipomatoso, que através de um orifício da raiz penetra no condutor medular, fazendo compressão, podendo provocar sequelas do tipo neurológico. Mielomeningocelo compreende os casos em que a ausência total ou parcial do arco posterior de várias vértebras possibilita a extravasão não só do saco meningio, mas também da medula e ou das raízes nervosas. Surgem como uma estrutura semelhante a uma saliência na coluna, na altura do nascimento. O saco é constituído por uma membrana translúcida contendo líquido encéfalo-raquidiano e elementos nervosos, sendo constantes as alterações neurológicas. Podemos distinguir 2 formas de mielomeningocele: a aberta ou a ulcerada, quando a medula se encontra desprotegida por rompimento da membrana, havendo o extravasamento do líquido, e a fechada,
onde a medula está coberta pela pele. Quanto à assistência pré-natal, o Ministério da Saúde preconiza o atendimento mínimo de 6 consultas e, a depender da identificação do risco, até 10 consultas são indicadas. No entanto, pesquisas apontam que parcelas significativas de mães brasileiras não recebem, por diversos motivos, um número de consultas e um atendimento adequado no pré-natal. Ainda relaciona-se o número de consultas de pré-natal com a ocorrência das deficiências do fechamento do tubo neural. O Ministério da Saúde desenvolveu um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para espinha bífida. É um documento que estabelece as orientações para o diagnóstico, tratamento e o acompanhamento da espinha bífida, uma malformação congênita que afeta a coluna vertebral. O protocolo visa garantir uma abordagem integrada e multidisciplinar no cuidado aos pacientes com espinha bífida, abrangendo desde o período pré-natal até a idade adulta. Ele inclui informações sobre os diferentes tipos de espinha bífida, os exames necessários para o diagnóstico, as opções de tratamento e a reabilitação e os cuidados de acompanhamento ao longo da vida. O objetivo é promover uma assistência adequada e qualificada aos pacientes, visando melhorar sua qualidade de vida. O diagnóstico de espinha bífida pode envolver vários exames e testes, dependendo do estágio de desenvolvimento do feto ou da idade da pessoa, como, por exemplo, ultrassonografia pré-natal, realizados rotineiramente. A aminocentese, em caso de suspeita, pode ser realizada para analisar o líquido amniótico, dosagem de desfetoproteína, o nível de AFP no sangue da mãe pode ser medido, como, por exemplo, se elevado, pode ser indicado como risco de espinha bífida. Ressonância magnética ou tomografia computadorizada, usados para avaliar a medula espinhal. Exame físico, assim que nascido, ele pode ser detalhado. E testes neurológicos. A espinha bífida é a deficiência do tubo neural mais comum, com uma incidência de 1,6 a cada 1.000 nascimentos no Brasil. Atualmente, ainda não se conhece ao certo as causas da espinha bífida. No entanto, estudos que analisam possíveis causas dessa deficiência têm relacionado fatores genéticos, ambientais e dietéticos como determinantes da sua ocorrência. Existe uma maior incidência desta deficiência em caso de classes socioeconômicas desfavorecidas, baixos níveis séricos de diversas vitaminas, hipertermia, gripe materna e ainda o aparecimento de outros casos de deficiência na família. Segundo Cubeiros, a incidência dessa malformação varia segundo o tempo, local, grupos étnicos, sexo, classe social e idade da mãe, oscilando entre 1 e 4.000 nascidos vivos. Estudos feitos em gêmeos mostram que a incidência é muito maior em gêmeos monozigóticos, que tem uma taxa de 20%, que nos heterozigóticos, que é de 6%. O risco de ter um segundo filho com espinha bífida é de 3 a 5%, e havendo já 2 filhos afetados, a possibilidade de um terceiro aumenta para 50%. O déficit de ácido fólico também pode estar na origem dessa problemática, uma vez que ele é importante na divisão das células e no crescimento. Por isso, a ingestão de ácido fólico a partir do momento que a mulher pensa em engravidar e durante os primeiros meses de gravidez reduz a probabilidade de defeito do tubo neural. A ingestão de ácido fólico reduz também as incidências de anomalias e outros defeitos do feto, bem como a diminuição do risco de doenças cardiovasculares, tromboses venosas também. O ácido fólico é uma das vitaminas mais benéficas e importantes para o nosso corpo, especialmente durante a etapa da gestação, dessa forma sendo imprescindível na dieta diária de toda grávida. Embora não se saiba ao certo como é que o ácido fólico previne os defeitos do tubo neural, comprovou-se que as mulheres que tomam doses recomendadas reduzem os riscos de defeito de nascimento em cerca de até 70%.
As quantidades diárias recomendadas correspondem a 400 microgramas. Depois de diagnosticada a espinha bífida, devem existir cuidados redobrados durante o parto. Após o nascimento, o médico observará a abertura da coluna para o exterior e a exposição do tecido nervoso, que não está coberto com pele. O encerramento da lesão ocorre através de cirurgia e é um dos primeiros passos do tratamento. Até alguns anos atrás, a correção da espinha bífida era realizada após o nascimento. Aproximadamente 80% das crianças operadas no período neonatal necessitavam de cirurgias para a colocação de drenos no cérebro. Grande parte desses bebês precisavam de cirurgias repetidas que levavam a uma progressiva redução na capacidade intelectual e altas taxas de óbito de até 15% dessas crianças até o 5º ano de vida. Em 2011, foi publicado um elaborado trabalho científico nos Estados Unidos, ensaio clínico nível 1 de evidência científica, chamado de MOMS Trial, que também significa Manejo de Estudo da Mielomeningocele, cujos resultados demonstraram que os bebês com espinha bífida poderiam ser tratados ainda dentro do útero por cirurgia aberta. Esses bebês evoluíram com um significativo aumento na chance de deambular, melhora significativa no desenvolvimento intelectual e menor necessidade de colocação de drenos cerebrais após o nascimento. Desde então, o tratamento intrauterino por cirurgia aberta no útero tem sido o tratamento de escolha para fetos selecionados com espinha bífida. Porém, nem todos os bebês podem ser operados durante a gestação. Existem algumas indicações específicas, entre elas a idade gestacional, entre 19ª e 26ª semanas, abertura na coluna localizadas entre a primeira vértebra torácica e a primeira vértebra sacral, presença de alterações cerebrais associadas e a ausência de outras malformações fetais ou síndromes graves. O grupo de medicina fetal do Centro de Medicina Fetal Gestar e da Rede Gestar de Medicina Materno-Fetal, coordenada pelo Dr. Fábio Peralta, realiza a cirurgia para correção espinha bífida aberta, técnica realizada pela equipe. É uma técnica semelhante à descrita pela MOMS Trial, mas aprimorada de forma a diminuir os riscos maternos e o parto prematuro. A técnica tradicional consiste em uma cirurgia aberta por uma incisão no útero de 6 a 8 centímetros de extensão. A técnica modificada e publicada internacionalmente, denominada correção da mielomeningocele fetal por mini-histerotomia, reduz a extensão da incisão uterina para 2,5 centímetros e que, consequentemente, diminui o risco materno da cirurgia, mantendo o mesmo benefício para o feto. A atuação do enfermeiro frente ao pré-natal parte nutricional envolve orientar a gestante sobre uma alimentação saudável e equilibrada, conhecer as necessidades nutricionais específicas da gestante, orientar sobre os alimentos ricos em nutrientes essenciais para a gestação, promover o ganho de peso adequado durante a gestação, orientar sobre os cuidados com a higiene dos alimentos, estimular a ingestão de água e líquidos adequados, orientar sobre os riscos do consumo de certos alimentos durante a gestação, identificar e orientar sobre possíveis restrições alimentares da gestante, promover o aleitamento materno como parte da alimentação saudável pós-parto, estimular a prática de atividades físicas adequada durante a gestação, orientar sobre a importância da suplementação vitamínica na gestação. Identificar também e orientar sobre possíveis sintomas de deficiências nutricionais na gestante e propor intervenções adequadas. Promover o autocuidado da gestante em relação à sua alimentação. Estabelecer um plano de acompanhamento nutricional ao longo da gestação. Orientar sobre a importância do controle do peso e prevenção de ganho excessivo. Identificar possíveis dificuldades ou barreiras para uma alimentação saudável na gestante. Promover o consumo de alimentos frescos, naturais, minimamente processados. Orientar sobre a importância da alimentação balanceada para desenvolvimento fetal. Identificar e orientar sobre possíveis interações entre alimentos e medicamentos na gestação.
Atuar em equipe multidisciplinar para garantir uma abordagem integral na atenção nutricional do pré-natal. Edição de Eliane de Almeida Soares, narrado por Christian Giovanni França, Eric Johnny Araújo Matos, Gabriela Oliveira Gomes, Giovana Cristina de Oliveira, Gisele Soares Santos, Jonas de Souza Veloso, Letícia Machado Sanches, Wellington Márcio Sanches.